Então vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos compreender bem a lição desta noite, refletir sobre os seus ensinamentos e colocar em prática em nossas vidas. Agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo por todas as bênçãos recebidas na nossa jornada evolutiva. Agradecer pelas experiências que temos, pelos aprendizados diários. Que possamos conviver em paz nessa transição planetária, respeitando, amando, sendo caridosos, tendo fé para superar qualquer desafio que exista na nossa jornada. Desafios que nos fazem crescer, nos fazem refletir, nos fazem tornar pessoas melhores. Muito obrigado, mestre, por tudo que nos acontece, por toda a sua ajuda e graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. E a lição é Parábola da Figueira Seca. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, muito bem. Então vamos continuar aqui os nossos estudos, que hoje a gente começa com a fixação dos caracteres raciais. Isso. Vamos lá. O Celso vai ler para a gente? Leio. Então, fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações. Apareceu um negócio aqui. Se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de ancestralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Que é o mendelismo. Teve um cientista aí chamado Mendel, que ele fez uma série de experimentos, por exemplo, com vegetais. Então, ele viu que a combinação dos vegetais, né, davam, então, tinha lá a mistura dos caracteres dos vegetais, por exemplo, que dá ervilha de duas cores, e vegetais que mudança de uma cor e de outra, né? E essa interação entre as espécies e as cores seguem uma regra matemática. Então tem lá a origem, né? E
os descendentes seguem uma proporção matemática. E isso vale para qualquer espécie, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que os caracteres nossos, os nossos genes, os filhos têm que usar a matéria-prima dos pais. Logicamente que a gente sabe que o perispírito vai definir, e você tem toda a programação do perispírito e do corpo da pessoa. Mas, se não tiver no material genético dos pais, não dá para mudar a característica. Então, por exemplo, se ambos os pais têm olhos claros, com certeza o filho vai ter olho claro. Isso é o que diz o gene. Agora, se ambos têm olhos escuros, dependendo dos ancestrais, pode ser que tenha um gene de olho claro que pode nascer o filho de olho claro sem problemas. Por exemplo, a minha mãe tinha olhos castanhos, mas o pai dela tinha olhos claros. Então, com certeza, a minha mãe tinha os dois genes, o gene de olho claro e de olho escuro. E o que a ciência diz é que o dominante é o castanho. Então, ela recebeu o castanho da minha avó, então ela tinha olho castanho. Mas, por exemplo, a minha tia tem olho claro. Então, mas isso tem a ver com a matemática. O que está dizendo aqui é que, naquela época, essas leis eram um pouquinho manipuladas pelo mundo espiritual. Então, eles faziam e fizeram experimentos para se adequar, para corrigir, para fazer a todas as espécies algumas características. Aí, depois que as espécies já estão nessas características, já foram feitos os experimentos, eles deixam a natureza acontecer naturalmente. Aí pode vir Mendel e fazer os estudos, e tem toda a lógica da natureza. Por isso que ele fala que nessa época a lei não valia porque tinha uma interferência externa à própria probabilidade do cruzamento das espécies. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificará no planeta, ou se verificara, né, no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permaneceram ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos.
Então, na Terra existia a raça negra e a raça amarela. Com a chegada dos capelinos, houve uma combinação, uma mistura das características do perispírito dos capelinos interagindo com os corpos aqui do pessoal da raça branca, da raça negra e amarela. E criou-se outras características, que ele está chamando de raça branca. Então, houve a formação, né, de características físicas diferentes. Então, o perispírito dos capelinos interagiram com a natureza aqui corporal e fizeram modificações no corpo para se adequar o corpo ao perispírito deles. Mas está dizendo que o pessoal de Capela, eles ficaram aqui, eles vieram e ficaram aqui durante alguns milênios. E uma boa parte desses capelinos, né, conseguiram aprender e retornaram para a Capela. Então, o que faltava de aprendizado moral para eles, eles conseguiram evoluir nesses milênios e retornaram ao país de origem, ao planeta de origem. Mas nem todos conseguiram aprender. Então, mesmo após milênios de muitas reencarnações, uma parte dos capelinos permanecem hoje na Terra, encarnados, desencarnados, mas continuam por aqui. É interessante também nessa passagem aí a gente lembrar, porque às vezes a gente fica assim um pouco duvidoso, né? Porque ele fala de Ásia, né? Passar o Estreito de Suez, depois eles foram seguiram para a África, no Egito, mas eu não sei se nessa época já tinha desmembrado a Terra do jeito que é hoje, né? Porque no fundo ele fala que na América tem os vestígios de Atlântida, né? Mas essa Atlântida era antes dessa desmembramento das terras, né? Então, por isso que, para gente ter uma ideia de que naquela época, a formação da Terra também não estava ainda definida como é hoje, né? Isso é importante a gente dizer. Eu não sei exatamente como o Celso falou. Existia a Pangeia. A Pangeia é onde estavam os continentes muito próximos um dos outros. A gente sabe que o continente africano e o continente americano tem duas placas tectônicas que estão se afastando lentamente. Se você pegar, por exemplo, a África, né, e o Brasil, e de tentar encaixar, eles encaixam mais ou menos um no outro, porque na Pangeia eles eram unidos. Então, é isso que o Celso está dizendo. Se, com certeza, os continentes estavam muito mais próximos nessa época do que hoje. Então, a transição, a passagem de um continente da África para a Atlântida, que ficava ali na região próxima da África, para a América, a distância era muito menor, talvez até junto. Então, essa passagem foi muito mais tranquila. Hoje tem o mar gigante, né? Mas na época, a distância, os continentes eram muito mais próximos, talvez até juntos. Muito bem. Quatro grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança de sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia.
Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos, novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Então, de Capela, em Capela existiam regiões diferentes, países diferentes, grupamentos diferentes. Lá de Capela vieram 4 grupos diferentes. E na hora de reencarnar, eles acabaram reencarnando mais ou menos juntos, por afinidade de cultura, por afinidade linguística. Então, o povo egípcio era uma desses 4 grupos. O povo de Israel era outro grupo, né? Das castas da Índia era um outro grupo, e os arianos, um quarto grupo aí. Então, os 4 grupos, eles eram, digamos que fossem regiões ou países lá de Capela. E na hora de reencarnar, eles procuraram se reencarnar mais ou menos juntos por afinidade entre eles. E o Emmanuel vai acabar detalhando as características de cada um desses grupos. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime
e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o Verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam o infinito. Entre as considerações acima do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere historicamente às raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema, no problema. Tá bom. Não sei onde tá no resto. Ah, no problema? Aí, da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o seu pensamento humilde, procurei demonstrar as vagas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária a grande soma do tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos imigrantes de Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam-se pelo orbe, obedecendo os sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimento, em corpos de raças primígenas, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha o mal todos os instrumentos perfeitos que lhes são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização dos seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Nota do Emmanuel. Então, aqui ele tá dizendo que os capelinos, eles tinham lembranças, né, na intuição, lá no subconsciente, de Capela. Então, eles acabaram falando, nós perdemos o paraíso. Então, o paraíso perdido, né, que está escrito na Bíblia, na verdade, é um paraíso que os capelinos perderam lá. Ou seja, eles estavam numa situação de conforto, de um país um planeta muito mais desenvolvido. E como eles, né, acabaram não se adequando, né, à transição planetária que estava acontecendo lá, eles foram expulsos, eles foram convidados a vir para cá. Então toda a população se lembrava lá no subconsciente desse paraíso perdido.
E os vários povos registraram esse paraíso de várias formas diferentes. Quando eles chegam ao planeta Terra, Jesus os recebe de braços abertos e fala: ó, vocês vão ter toda a ajuda, todo o carinho, todo o amor, toda a dedicação, e fala: e vocês vão conviver com esses povos e vocês vão trocar experiências, mas eu vou estar aqui sempre pronto para ajudar. E daqui a alguns anos, eu pessoalmente vou descer para instruir vocês. Então, ele está dizendo que todos os povos do planeta aguardavam a vinda de Jesus. Então, como eles já tinham ouvido essa palestra, já tinham ouvido falar, já tinham ouvido de próprio Jesus essa promessa, eles, na intuição, eles sabiam da vinda de Jesus. E cada povo registrou as lembranças que tinham, né? Então, o Emmanuel cita, no povo tal, no povo tal, no povo tal, tá a promessa de Jesus. A gente escuta mais, né, no Ocidente, o que está escrito no Velho Testamento. Mas o Emmanuel está dizendo que isso estava sendo escrito entre os chineses, entre os celtas, entre os egípcios, entre os vários povos, também existiam essas promessas da vinda de Jesus. Uma espécie de inconsciente coletivo eles estavam, né? Dessa vinda de Jesus. Exatamente. Outra coisa é, eles tinham lá corpos diferentes daqui. Os corpos aqui eram mais primitivos, mais simples. Então, eles vieram e ajudaram na evolução física também dos corpos. Mas mesmo os corpos modificados, evoluídos fisicamente, com a colaboração dos espíritos e com a colaboração do próprio perispírito deles, eles ainda sentiam que eram corpos mais primitivos do que eles tinham antes. E Emmanuel está dizendo que isso não é uma punição, não é um retrocesso, é simplesmente um aprendizado. Então, eles vinham para. E eles não perderam conhecimento intelectual, moral, por estar vindo para cá. Então, essa troca de experiências entre eles e as raças que já existiam aqui cada um foi um aprendizado. Eles eram intelectualmente mais evoluídos e foram trazendo conhecimentos intelectuais. Mas com essas experiências de nascer na Terra, eles foram adquirindo conhecimentos morais, melhorando a sua moralidade. A gente hoje, lá o sapiens sapiens, né? Chama o ser humano hoje é o sapiens sapiens. Ele está dizendo aí que os capelinos vieram no hom, hominis, homens. Homens. É isso. Então, eles vieram lá para trás. Eles vieram há muitos milênios atrás, né? E foi desenvolvendo tal, e foi crescendo, e foi criando novas raças, novas aparências externas, né, físicas, e foram se desenvolvendo. Alô? Oi. Não, só uma colocação é que o meu irmão, ele convive, trabalha lá muito com judeus, né? Eu não sei se foi numa conversa, mas eles falaram que eles não acreditam em Jesus e acham que o verdadeiro Messias ainda não veio. O verdadeiro Salvador ainda não veio. Eles acreditam piamente nisso. Pois Estão é. perdendo. É que se você acredita, né, que
né? E muitos judeus que acreditam que viria um Messias e que tiraria os judeus do jugo, né, dos romanos. E hoje os judeus já estão numa situação diferente, estão lá, tem um país tal, mas ainda são no cantinho deles. Eles acham que o povo judeu vai dominar o planeta. Então, se o pensamento da pessoa é assim, ele realmente, Jesus não foi essa pessoa, né? Muita gente, como o próprio Judas, né? O próprio Judas acreditava que o Jesus tinha que ser um senhor de guerra, um mestre da guerra, de fazer uma revolução, de tirar os judeus debaixo do Império Romano para poder virar um povo independente, tudo isso mais. E Jesus falou: não, não é assim. Meu reino não é desse mundo. Então, o Judas e muitos judeus ainda estavam com esse tipo de pensamento, que era o pensamento de muitos judeus da época. E Jesus Sim. foi convencendo, foi falando, foi ensinando, explicando que o pensamento era diferente. Por isso que ele modifica, ele muda o modo de pensar de muita gente. Por isso que ele traz a boa nova, faz uma revolução para a época, em termos de conhecimento, de modo de pensar. A civilização egípcia, os egípcios. Dentre os espíritos degredados da Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua prática distante. O único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Voltaram para a capela. Por isso que o conhecimento, né, da construção das pirâmides e tantas outras coisas, conhecimentos da civilização egípcia se perderam, porque o povo voltou. Então, o povo era o mais adiantado, né, em termos de moral. Então, eles ficaram aqui na Terra poucos milênios e aí retornaram para lá. Isso também, se a gente imaginar, lógico que nós não temos condições de detalhar assim com a realidade, mas se nós imaginarmos que também estarão sendo degradados, né, um volume bem grande de espíritos para um planeta, né,
Não sei se é Quiron, o que seja, mas vai para um outro planeta aí, né? Então, também vai haver a mesma coisa, né? Uma parte desses espíritos, possivelmente uma grande parte também, eles retornem para a Terra futuramente, depois de passarem pelas experiências do novo planeta, né? Das experiências lá das expiações que devem tornar os espíritos acessíveis ao retorno para a Terra. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados, sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações do Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos estes que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento haviam guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então, eles trouxeram muitos conhecimentos, era o povo mais adiantado das quatro raças. E mesmo eles interagindo com o povo daqui da Terra, tinha conhecimentos que não era possível passar para aquele povo ainda atrasado. Então, eles tinham o conhecimento restrito nesses grupos mais fechados, porque existe uma diferença grande. Então, eles não conseguiam passar esse conhecimento para frente. Então, eles faziam grupos fechados e só realmente passavam esse conhecimento para aqueles grupos menores, grupos, na verdade, entre eles, né, que vieram lá de Capela, que eram capazes de assimilar esse conhecimento e trabalhar e processar esse conhecimento. Então, existiam esses. Então, o conhecimento era restrito nesses templos, entre os sacerdotes, nesses grupos secretos. Eu diria que mesmo assim, a gente precisa lembrar que dos estudos que a gente conhece também, e Moisés, ele, de certa forma, ele, ele teve esse, vamos dizer assim, esse curso, né, místico, vamos chamar assim, desses conhecimentos, né? Eu não sei se a que nível tão aprofundado, mas ele teve bastante conhecimento dessa arte, vamos dizer assim, científica dos egípcios, né? E depois ele levou isso para o povo hebreu, mas ele conduziu o povo hebreu, porque ele mesmo também não divulgava tudo quanto ele sabia, né? Mas aos poucos ele foi controlando esse povo, porque, como diz aqui, né? Ele sabia como é que ia ser a vida no progresso da Terra, né? Ele já tinha uma ideia, né? Você vê como as coisas estão ligadas, né? O politeísmo simbólico.
Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres, então sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, mas os sacerdotes conheciam, igualmente, a função dos espíritos prepostos de Jesus. Na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos. Satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Então, a ideia de que os egípcios eram politeístas é meia verdade. Então, a população mais simples era realmente politeísta, acreditava em vários deuses. Essa cultura acabou contaminando a Grécia. Então, você vê que na Grécia também tem vários deuses, tem Olimpo e tem isso daí. Esses deuses, vários deuses, também é reflexo em Roma, né? Então, o Império Romano também tem vários deuses e tem que é meio parecido com os gregos. Tem nomes diferentes, mas são características parecidas. Mas os sacerdotes, os iniciados, os grupos mais fechados, sabiam tinham conhecimento de um Deus único. Então não era só os judeus que tinham conhecimento dos Deus único, né? Esses iniciados, esses sacerdotes também conheciam o Deus único. Então é uma coisa muito mais ampla, né? O culto da morte e a metempsicose. A metempsicose já fala sobre a questão assim, um pouco mais assim, mais científica da reencarnação, né? Sobre o corpo que volta, essas coisas todas. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação inexistente e constante da morte. A sua vida Insistente. era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era fruto de sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem os fenômenos da morte. Eles, Se a gente, a experiência deles de capela para cá é eles reencarnarem em corpos mais primitivos. Por isso que se a tem essa. gente for, se a gente for analisar aqui na primeira parte desse texto, eles falaram que eles começaram a reencarnar aqui antes um pouco
do que é o Homo sapiens, para eles eram animais, sim. Para eles eram animais, porque ainda não eram Homo sapiens, é, não tinha nenhum lobo frontal, não existia lobo frontal. É, é, é a mesma coisa que um chimpanzé, é praticamente igual a um chimpanzé. Então, não deixa de para eles ter associação direta mesmo, porque milênios reencarnando para chegar no Homo sapiens, do Homo sapiens, muitos outros milênios, até estar lá no Antigo Egito, para eles realmente o degredo é substancialmente punitivo, né? Quer dizer, não é punitivo, a gente sabe que não é uma necessidade, mas para eles era ser comparado a um corpo animalesco. Nem mesmo um cérebro totalmente desenvolvido eles tinham capacidade de ter. Então, É isso aí. Os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivavam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de frescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam das suas avançadas ciências nesse sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com a relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas formas se perderam na indiferença e na inquietação de outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso, é por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Então, as pirâmides são gigantescas, né? E o magnetismo provocado por elas acaba afetando, né, muitas coisas. O conhecimento que tem da construção das pirâmides também é muito grande, né? Então, elas estão orientadas, a orientação no eixo magnético, né, da Terra é perfeito. As proporções, né, que elas têm também estão relacionadas. Por exemplo,
o tamanho da pirâmide tem relação com a distância Terra-Sol. E a outra pirâmide tem lá o pi, né, que é um número também muito importante dentro da ciência, também está simbolizado nas pirâmides. E você consegue deduzir, né, das pirâmides muitas coisas de conhecimento, além do próprio magnetismo que tem as pirâmides aí. E o próprio conhecimento da mumificação e tantas outras técnicas que eles utilizaram que se perdeu. Mas o mais importante aqui é lembrar que eles conheciam o espírito. Eles sabiam da existência anterior do espírito e sabiam que o espírito, que o corpo morria, mas o espírito continuava vivo. Então, esse conhecimento da pré-existência do espírito e da existência posterior é muito forte entre os egípcios. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-os nas suas realizações que atravessavam todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na terra atingiu o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam, para os pósteros, o livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se, desarte, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso dos seus milhões de toneladas de pedra, nem de esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, e a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia. A precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Ou seja, primeiro eles tinham a intuição que eles iriam retornar para o planeta de origem. Então eles foram intuídos de criar grandes monumentos, que são as grandes pirâmides. Eles tinham grande conhecimento sobre os astros, o movimento da Terra em torno do Sol, a distância do Sol, as próprias dimensões do planeta. Então, eles impuseram, né, fizeram a construção, a direção de todas essas pirâmides com base nesse conhecimento. Então, não é por acaso que tem aquele tamanho, aquela posição, tudo é para preservar o conhecimento deles como se fosse um livro para o futuro.
Então, tem muitos conhecimentos que a gente só vai entender depois da evolução da ciência de muitos milênios após a construção das pirâmides. Ou seja, eles tinham conhecimento muito grande sobre, muito além do que os outros povos tinham naquela época. Redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados encontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento, e ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Então, o grupo vem, reencarna aqui, os egípcios milênios, fazem as pirâmides, grandes conhecimento, eles têm o Deus único, mas apesar da população ali mais simples ser politeísta, e eles, a maioria, retorna para o planeta de origem, lá, um dos orbes que gira em torno da estrela Capela. Mas algumas pessoas, alguns espíritos, não retornam para a capela, não porque não evoluíram, mas porque eles quiseram permanecer na Terra para ajudar a população daqui a crescer. Então, lógico que algumas pessoas não atingiram o nível e ficaram na Terra para continuar o aprendizado. Então, mas uma parte dessa população eles conseguiram atingir o conhecimento moral, a evolução moral para retornar para a capela, mas optaram ficar na Terra para ajudar o resto da população a crescer, a se desenvolver. Então, eles reencarnam de vez em quando em missões para ajudar a população como um todo a evoluir, né? A gente pode. Então, essas pessoas, esses espíritos tiveram a chance de voltar, mas preferiram ficar. Então, por opção, certo? Prof. Por isso que tem o livro A Jornada dos Anjos, porque é continuação dessas pessoas que foram degradadas e depois resolveram ficar. Isso. Então, tem lá, os egípcios vieram. A maior parte voltou. E da parte que ficou, tem uma parte atrasada e uma parte que evoluída. A parte atrasada continuou a evolução normal, e reencarnando, reencarnando, reencarnando. A parte mais desenvolvida, mais evoluída, ela reencarna de vez em quando para ajudar o desenvolvimento moral e intelectual de nós mais simples.
A Índia, a organização hindu dos espíritos degredados no ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade dos homens e dos povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Então, os povos indianos eram mais antigos ainda que os egípcios, ou seja, os quatro povos não vieram juntos, né? Não reencarnaram juntos. Os indianos encarnaram primeiro e trouxeram, né? Tem muitos conhecimentos, né? A gente sabe que a gente ouve falar e muita gente estuda os Vedas e outros livros lá dos hindus, e lá tem muito conhecimento trazido desse povo lá de Capela. Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados no planeta. Deles descerem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos da transição de sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planos. Ele está dizendo, né, que os povos da Europa são descendentes dessa civilização hindu. Então, a raça branca, né, dos povos europeus, vem desse pessoal lá do hindu. E ainda existe essa ideia na cabeça das pessoas de arianos puros, né, que ainda é uma coisa, é um preconceito, tentar haver a separação, né?
O próprio povo hindu ainda existe aquela classificação em castas, né? Que é um problema que ainda existe hoje, né? Então, na verdade, todos nós somos espíritos, né, iguais. E lá no hindu, se você nasce numa casta tal, você vai morrer naquela casta, né? Você não consegue haver uma ascensão, por exemplo, você está pobre, você vai nascer pobre, vai morrer pobre. Não tem essa mudança de sociedade. É uma coisa equivocada, né? Ainda desse povo hindu. Uma coisa in- interessante, né? Sobre falar é a origem das línguas, né? Ele está dizendo que as línguas, né, da Europa, elas são derivadas aí do sânscrito dos hindus. E uma vez o meu tio, né, o Giuseppe, o Giuppino, ele falou o seguinte, né, que a origem das línguas vem do Oriente para o Ocidente, né? Então, se você for analisar, né, a origem das línguas e a mudança das línguas, ele vem de lá para cá, que contraria um pouco que todo mundo saiu da África, né? Que todo mundo saiu da África, então as línguas deviam vir daqui da África para o Oriente. E aí está dizendo exatamente isso, né? Que a Então tem a língua na Europa, tem a língua, tem os latinos, tem os ingleses, tem os espanhóis e então ele está falando que essas origens têm derivada do sânscrito. Então a evolução da língua vem do Oriente para o Ocidente, havendo as modificações claras aí, né? O expansionismo dos árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os auto, autocones, descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E, muito cedo, começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos. Aí continua falando sobre o desenvolvimento, né, dos povos, né? Então, essa expansão dos hindus acaba indo em direção à Europa e formando, né, toda essa população ariana, né? Então, toda a Europa ariana acaba descendendo desses hindus e acaba desenvolvendo todo esse conhecimento e tal, e na Itália, na França, na Grécia e tudo mais.
Os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que, ainda hoje, nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca da sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Então, tem muito conhecimento, muitas coisas boas vindo dos hindus, né? Emmanuel diz que o povo egípcio ainda era superior ao povo hindu. Tanto que os egípcios acabaram regressando, a grande maioria, lá para a capela, e os hindus, uma pequena quantidade voltou e a maioria está aqui ainda. Mas eles trouxeram grandes conhecimentos, né? E foi escrito por muita gente, tem os grandes livros, né? As várias religiões, né? Mesmo dentro da civilização, o, o conhecimento de reencarnação, por exemplo, nas religiões hinduístas, Hare Krishna, budista, né? Então tem grandes conhecimentos nesses povos. Mas, como vai ser falado no próximo tópico, as castas ainda é uma coisa ruim, né? Que ainda fica dessa população. Mas tem muito conhecimento, muita coisa boa vindo dos hindus. Certo? Certo. Onde nós paramos, então, Lourenço? Vou passar a A gente vai falar das castas. castas. Então, é que as castas. No meu livro aqui, na página 52. Beleza. Muito bem. Alguma pergunta? Eu. Então, podemos fazer a prece de encerramento. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Maria. Quantos voluntários? Assim, desse jeito, acho que vai ter que voltar para outro planeta para aprender a fazer a prece.
Vamos Eu lá. faço, pronto. É isso aí. Ela é uma ariana evoluída. É. Tentando, né? Tentando voltar lá pro lugar. Acho que eu quis ficar, sei lá. Hum. Ai, meu Deus. Então, elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai, Criador, nosso Divino Mestre Jesus. Agradecemos por mais esta oportunidade de podermos nos reunir para o estudo da doutrina, de seus ensinamentos, da nossa origem, das civilizações, e que possamos meditar para melhorarmos cada vez mais. Agradecemos pela espiritualidade, a proteção divina, por essa luz do conhecimento que liberta-nos e expande a nossa alma, o nosso espírito para o amor, para a caridade, e que isso possa ser compartilhado com todos que convivem conosco, em nossos lares, nossos trabalhos. E assim fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois a ti pertence o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. Graças a Deus. Evidências? Eu não tive nem. Não. Muito Então, bom o estudo, né? Nossa, muito bom mesmo. Cida. Falou. Esse estudo faz com que a gente já se previna, porque no caso de sermos como é que é, degredados, já sabemos mais ou menos qual será o nosso destino. Então, que nós não nos assustemos com as formas mais simples que voltaremos a ter, que já não são as mais avançadas, né? Ainda não chegou perto da de capela, mas ainda pode piorar. Então, Sônia, você vai continuar na regeneração. que nós pensemos, né? E façamos disso uma aula de prevenção, para que nós possamos estar já com muito mais vontade de evoluir ainda, né? Faz muito mais sentido agora a evolução. Tem um sentido. muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Lourenço. Obrigado, Lourenço. Obrigado, Celso.